Agora vamos fazer mais um tópico de função exponencial. Vamos abordar agora, tá, as inequações exponenciais. A filosofia de resolução das inequações exponenciais é praticamente igual às equações exponenciais. Só tem um detalhe a respeito do sinal da desigualdade. Se a base da desigualdade for um número maior do que 1, você vai conservar o sinal. Se a base da desigualdade for um número entre 0 e 1, ou seja, uma fração própria, tá? Que o numerador é menor que o denominador, você vai ter que inverter o sinal da inequação ou desigualdade. Ok? Vamos fazer dois exemplos, que esses dois exemplos vão solucionar todas as suas dúvidas. Primeiro vou fazer uma inequação, ó, 2 elevado a 2x menos 1 maior do que 2 elevado a x mais 1. Isso aqui, a base aqui, gente, é 2. E 2 é um número maior do que 1. Então, já que já está pronta aqui, ó, a mesma base de um lado e a mesma base do outro, e tem o sinal de desigualdade, que é o sinal de maior, tá? E a base é um número maior que 1, você pode conservar esse sinal, fazer esse expoente maior do que esse expoente, ou seja, 2x menos 1 maior que x mais 1. Então, vai ficar x menos 2 maior do que 0, ou seja, x maior do que 2. A resposta é dada da seguinte maneira: a solução ou conjunto de verdade, x pertence a R, ou seja, x pode ser qualquer número real que atenda esse aqui, ó, que seja maior do que 2. Ou então você pode falar de 2 aberto, ou seja, não entra o 2, o colchete para fora, até mais infinito, que você não sabe quem é, então também é aberto. Voltando aqui, gente, vamos pegar um número qualquer maior que 2, vamos pegar o 3, por exemplo, só para exemplificar aqui, ó. 3, 2 vezes 3, 6, 6 menos 1, 5, 2 à quinta, 2 à quinta dá 32. De novo, 3 mais 1, 4, 2 à quarta, 2 à quarta dá 16, então 32 é maior que 16, realmente verificou. Vamos uma outra agora, ó. Só que a base, agora repararam, é um número entre 0 e 1, por exemplo, 0,1, podia ser também uma fração própria, tá? 0,1, 0,1 aqui. Então esse sinal vai ter que ser invertido, então você vai pegar o expoente maior que 2x mais 8. Em algumas aulas anteriores eu fiz uma explicação sobre o motivo pelo qual a gente inverte isso aqui. Tá? Posteriormente vocês vão poder voltar em algumas aulas e vão detectar isso também, essa explicação sobre isso. 5x menos 1 é maior ou igual agora, porque a base é um número entre 0 e 1, do que 2x mais 8. Resolvendo essa inequação aqui do primeiro grau normal, você pode chegar que x é maior ou igual a 3. Então a solução, x pertence a R, ou seja, x é um número real qualquer, que seja maior ou igual a 3, tá, gente? Então, posso escrever assim, ó, em forma de intervalo, x de 3, inclusive o 3 que o colchete está para dentro, até mais infinito, aberto, que é infinito, você não sabe que número que é. Vamos fazer uma outra aqui agora, uma terceira e última inequação exponencial, só que agora eu vou abordar aqui uma coisa sobre inequação quociente. Nós temos uma aula só sobre inequações quocientes, produto, quociente, simultânea, tá? E a gente pode voltar lá depois com mais calma, mas eu dei isso aqui só para treinar um pouco. 2 elevado a 2x mais 1 sobre x menos 1 menor ou igual ao meio. O meio eu posso inverter o meio e falar que é 2 elevado a menos 1. Portanto, eu fiquei com a mesma base. E a base é um número maior que 1. Então, esse sinal aqui, ele se mantém. Então, fica esse expoente menor ou igual que esse expoente. Ou seja, fica 2x mais 1 sobre x menos 1 menor ou igual a menos 1. Gente, é um erro muito frequente vocês passarem isso aqui para cá multiplicando para resolver a equação. Isso não pode ser feito, tá? Não pode passar para cá multiplicando. O que vocês têm que fazer é levar esse menos 1 para lá, como mais 1, tirar o mínimo, resolver o mínimo, não pode cancelar o mínimo na equação, tá? E vai ficar uma equação como essa, resolvendo essas contas aqui, tirando o mínimo, que você pode parar com calma e fazer, você vai dar essa inequação aqui, a inequação quociente, ou seja, 3x dividido por x menos 1. Gente, quando que a divisão de duas coisas dá negativa? Essa coisa aqui, ó, esse quadrado dividido por esse triângulo aqui dá negativo, porque menor que 0 é negativo, né? Quando um é positivo e a outra é positiva, eu não sei qual das duas podem ser positiva, ou seja, eu tenho que descobrir um valor de x que, se tornar de cima positiva, tem que tornar de baixo negativa, e se tornar de cima negativa, tem que tornar de baixo positiva. Portanto, eu não posso falar que isso aqui é negativo e que isso aqui é negativo, porque negativo com negativo dá positivo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recorrer ao meu esboço do gráfico, meu estudo de sinais.
Eu igualei 3x a 0 para poder procurar a minha raiz. X é igual a 0 por 3, ou seja, x é igual a 0. 0 é a raiz dessa equação de cima. Se 0 é a raiz, ela é uma reta, o a é 3 mais 3 crescente, então a reta positiva, o a é positivo, a reta crescente. Eu tenho esse esboço aqui da reta com a raiz sendo 0. Aqui é menos, aqui é mais, com estudo de sinais feito. Né? O que eu marco aqui? Aqui é negativo, aqui é positivo. Como aqui está negativo, eu marco negativo, não é isso? Lógico que não. Você vai ter que levar isso aí para um quadro de sinal e ver quadro de sinais e ver quando que a divisão das duas vai ser uma coisa negativa e não quando uma só vai ser negativa, ok? Então nós temos aqui a segunda, x menos 1 também é igual a 0, x é igual a 1, também é uma equação de primeiro grau, onde o esboço é uma reta, e o a é 1 aqui, ó, não que a raiz é 1, o a aqui que acompanha o x é 1, então é uma reta crescente, que a raiz é 1, aqui é negativo, aqui é positivo. Vou pegar o esboço com os estudos de sinais dessa primeira e o esboço com os estudos de sinais dessa segunda e vou colocar num quadro que eu chamei de quadro de sinais, para a gente ter uma noção legal do que é acontecendo com a divisão das duas. A primeira falou lá no esboço que todos os valores menores que 0 são negativos. Todos os valores menores que 0 são negativos. Então eu coloquei aqui no quadro de sinais negativo. E maiores que 0 é positivo. Ó. Então aqui é positivo, aqui também é positivo. Na segunda falou que menores que 1 são negativos, maiores que 1 são positivos. Só que lembrando que a raiz do primeiro, como o primeiro está no denominador, no numerador, aliás, aqui está pedindo igual a 0, o numerador pode zerar, mas o denominador não pode. Então a raiz do numerador, que é o 0 da primeira aqui, ó, pode entrar, porque pode zerar o numerador, que o resultado vai dar 0 e ele quer que seja menor ou igual a 0, portanto, pode zerar o denominador. O numerador, desculpa, só não pode zerar o denominador. Então a raiz do denominador, no caso menos 1, não pode entrar nessa solução, porque ela é o valor que zera o denominador. Eu não posso deixar que o denominador seja 0, porque infringe a condição de existência. Portanto, eu tenho aqui menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais, regra de divisão. Bolinha fechada no 0, 0 pode entrar, bolinha aberta por 1 não pode entrar, portanto eu quero o quê? Eu quero negativo ou igual a 0, ou seja, eu quero esse intervalo aqui, ó, entre 0 e 1, entrando 0 e não entrando 1. Escrevi isso aqui para você, ó, de 0 fechado até 1 aberto são os valores que satisfazem a minha equação quociente, tá? Então eu tenho aqui que x pertence a R, tá o quê? Esse x ao mesmo tempo tem que ser maior ou igual a 0, e esse x ao mesmo tempo menor do que 1. Posso escrever também na forma de intervalo, de 0 fechado até 1 aberto, já que o 0 entra e 1 não entra. Tá certo, gente?